uma mensagem do céu para você. Nós continuamos estudando os profetas, as escrituras sagradas, onde encontramos nela a mensagem a respeito de Cristo. São elas mesmas que testificam a respeito de Cristo, da vida eterna. Ele é o caminho para o fruto da árvore da vida, para nos levar de volta ao Pai. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então nós só retornamos para o lar, para a vontade de Deus, para a árvore da vida, para a vida eterna através de Cristo. E são as escrituras sagradas do Antigo Testamento, a Torá, os livros de Moisés, as palavras dos profetas, todos eles, e também os salmos, os demais escritos das Sagradas Escrituras, que nos apontam a Cristo, nos revelam o seu ministério, a sua vontade, o seu ensino, aquilo que Cristo tem para nós como caminho, como verdade, como vida. E nós estamos então agora estudando o livro do profeta Zacarias. Vamos para o capítulo 6, a partir do versículo 1, que nos diz assim: E outra vez levantei os meus olhos e olhei, e vi 4 carros que saíram dentre 2 montes. E estes montes eram montes de metal. No primeiro carro eram os cavalos vermelhos, e no segundo carro cavalos pretos, e no terceiro carro cavalos brancos, e no quarto carro cavalos grisalhos e fortes. E respondi e disse ao anjo que falava comigo: que é isto, Senhor meu? E o anjo respondeu e me disse: estes são os 4 ventos do céu, saindo de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. Então nós vamos encontrar aqui na palavra do profeta Zacarias, no seu livro, no seu escrito, das Escrituras Sagradas, algumas palavras que são repetidas, são mencionadas no Apocalipse, em todo o Novo Testamento. Nós temos lembrado que os apóstolos utilizavam exatamente os livros dos profetas para redigir as suas epístolas para as igrejas. Eles falavam de Cristo a partir do seu estudo, do seu conhecimento da palavra dos profetas e também das visões, dos dons do Espírito Santo, das revelações, todas elas conferidas com as Escrituras Sagradas do Antigo Testamento. Então nós vamos observar que sempre que há menção a estes carros, são carros com os seus cavalos, são carros levados pelos cavalos, pela força dos cavalos, são elementos de conquista, de domínio. Quando são soltos, quando são lançados os cavalos com os seus carros e os seus cavaleiros, e aqueles que estão dirigindo estes carros da antiguidade com a força dos cavalos, é exatamente o momento de tomar posse de uma área, de uma região, de uma nação, de um reino. É realmente um momento de conquista, de estabelecimento do poder, de estar se tomando posse depois de guerras espirituais, depois de lutas, batalhas. Então vêm os cavaleiros e eles já vêm para avançar um pouco mais e para se estabelecer. Esta mensagem é uma mensagem do Espírito, porque após serem anunciados cavalos e carros diferentes que saem de montes de metal, que simbolizam poder, força, como os tanques de guerra serão utilizados nas guerras atuais, já estão sendo utilizados.
para que se ocupe um território, para que se avance no domínio daquela área. Então, são de metal, estão na mão daquele que tem poder, que envia os cavalos e os seus cavaleiros. Aqui são cavalos espirituais do céu. Estes são os 4 ventos do céu, saindo de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. Então nós já sabemos que o vento também é um símbolo, é uma tipificação do Espírito, o sopro, o vento. Ele vem tomar conhecimento da área, sondar o espaço, o terreno. É momento de conhecer os corações, de provar mentes e corações. Quem deseja o Senhor? Quem ama a Deus? Quem deseja a verdade? Quem ama a justiça? Então é momento de haver uma separação de território. O território da justiça para a preservação. E o território da iniquidade. Quem ama a mentira? Quem ama a soberba? Quem quer dominar sem Deus? Quem quer roubar o seu próximo? Quem quer roubar a terra do próximo? A alegria do próximo? O bem do seu próximo? Então estes cavalos são os espíritos de Deus, são lançados do trono de Deus. Estes são os 4 ventos do céu. É a forma de Deus atuar em toda a terra, enviando assim os seus carros, cavalos, cavaleiros celestiais. Seus anjos são espíritos que estão ministrando em favor daqueles que devem alcançar a salvação, como nós lemos ali em Hebreus capítulo 1. Já temos trabalhado Hebreus, vamos trabalhar ainda mais profundamente a mensagem aos Hebreus, a carta aos Hebreus, com todo o seu fundamento nas Escrituras Sagradas do Antigo Testamento. É um estudo importantíssimo e profundo, onde nós também temos estas revelações, essas explicações, essas confirmações a respeito do ministério dos anjos como espíritos ministradores que atuam em toda a terra. E aqui Zacarias está tendo uma visão, é a sua 8ª visão, sendo que quando nós falamos que estes espíritos de Deus, estes anjos de Deus, estes cavalos, que podem ser decifrados, discernidos também pela sua cor, pela sua força, ali está o trabalho que eles vão exercer, a cobrança que eles irão trazer à terra. Eles vêm para sondar e cobrar a mente e o coração do homem e da mulher. Quem amou o bem, quem amou o amor e, ao contrário, de uma forma perversa, quem amou mais a iniquidade, a mentira, o salário, o preço da injustiça. Lá na 6ª visão, o rolo volante, capítulo 5 de Zacarias, está escrito assim: e outra vez levantei os meus olhos e olhei e vi um rolo volante, e ele me disse: que vês? E eu disse: vejo um rolo voante. Este rolo voante também é a semelhança dos cavalos. Ele vem como um espírito para sondar, para ajustar contas, para cobrar, para discernir corações e mentes, e discernir e separar os que amam a Deus e os que não amam, os que amam a justiça e os que se alegram com a verdade, separados daqueles que buscam a iniquidade, a mentira, a injustiça. Então, versículo 3 diz assim: então me disse: esta é a maldição que sairá pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será desarraigado, conforme a maldição de um lado, e qualquer que jurar falsamente será desarraigado, conforme a maldição do outro lado. Eu a trarei, disse o Senhor dos Exércitos,
e a farei entrar na casa do ladrão e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome, e pernoitará no meio da sua casa e a consumirá com a sua madeira e com as suas pedras. Então, veja que chega o momento do juízo, da justiça, através aqui do rolo voante, que na verdade é um espírito, é um anjo enviado do trono de Deus. São espíritos ministradores que trabalham a serviço de Deus e vem já como um símbolo de julgar a terra, vem julgar a terra e já começam os primeiros sinais de julgamento, e ele entra na casa do ladrão. Então o Espírito vai perscrutar corações e mentes. Quem ama? Quem socorre o necessitado? Quem ajuda o que está caído? Quem consegue dar, ofertar, ajudar o pobre, o preso, o órfão, a viúva? Então este está cumprindo, está agradando a Deus, está realizando a vontade de Deus, a palavra de Deus, como Deus nos amou, como Jesus nos amou até o fim, até a morte de cruz. Então este anjo, esta mensagem total do profeta Zacarias, nos fala de uma cobrança daquele que nos deu o exemplo, aquele que nos ensinou, aquele que nos ensinou a amar, o caminho do amor, da perseverança, da obediência à palavra de Deus, do serviço a Deus, da gratidão a Deus, em tudo dar graça a Deus, pois Ele nos criou do nada, nós não éramos nada. A terra era sem forma e vazia, você era um vazio, a total inexistência, e Deus te deu a vida. Então você precisa aprender com Deus a amar, a ser grato a Deus, a glorificar a Deus, a adorar a Deus e a servir a Deus. Então este anjo vem com uma missão, ele vai cobrar isso. Ele vai cobrar o exemplo, o aprendizado, o que Jesus ensinou, o que a palavra de Deus nos ensina, o que as escrituras sagradas nos ensinam. Então, quem ainda está roubando, quem ainda está prejudicando a vida do seu irmão, do seu próximo, neste momento haverá justiça. Sua casa será destruída. A casa que foi edificada e com iniquidade, com roubo, com a injustiça, Deus irá cobrar, Deus irá enviar os seus anjos para cobrar a restituição, para que se faça justiça. Então é tempo de arrependimento, é tempo de conserto, é tempo de praticar a vontade de Deus, é tempo de justiça e de juízo, que acompanham o juízo, virá acompanhando a justiça, a cobrança da justiça. Então não pode haver roubo, não pode haver engano, não se pode jurar falsamente pelo nome do Senhor. Se você aprende com Deus a amar, se você aprende com Cristo a ser fiel até a morte de cruz, amando a humanidade, nos amando ainda quando ainda éramos pecadores, perdidos. Então você precisa aprender com Deus a amar, a obedecer, a fazer como Jesus fez. Ele é o nosso modelo, é o modelo daquele que agrada a Deus, é o Filho do homem, e a justiça é do Senhor. Ele fará justiça de acordo com a sua palavra, de acordo com o modelo que é Cristo. Então, continuando no capítulo 6, diz assim, capítulo 6, agora versículo 6 também, que nos diz: o carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte, e os brancos saem atrás deles, e os grisalhos saem para a terra do sul, e os cavalos fortes saíam e procuravam ir por diante para andarem pela terra,
E ele disse: ide, andai pela terra. E andavam pela terra. Veja que aqui a princípio, versículos 6 e 7, apenas nos fala de um movimento. Eles têm uma missão, eles saíram do trono de Deus. Espíritos que estavam perante o Senhor de toda a terra. E é o momento, chegou a hora, é o tempo. Saiam pela terra. E o que eles vão encontrar na terra? O que eles estão buscando na terra? Eles estão buscando serviço a Deus. Eles estão buscando a justiça. Eles estão buscando uma vida, as vidas que agem com retidão. Quem aprendeu com Jesus. Muitos dirão: mas eu servi, eu fui ao culto, eu orava, eu cantava, eu orava, expulsava demônios. E ele então vos dirá: apartai-vos de mim, malditos. O próprio capítulo 5 fala, no versículo 3, então me disse: esta é a maldição que sairá pela face de toda a terra. E Jesus repete isso, dizendo que muitos dirão, naquele dia, naquele momento, naquele impacto da cobrança, em que vem o Senhor, e o Senhor vem buscar na terra, o Senhor vem buscar a sua palavra, o Senhor vem buscar as vidas que temeram o seu nome, aqueles que o amaram, e muitos da boca para fora vão dizer: eu dizia, Senhor, Senhor, mas apartai-vos de mim, malditos. Eu não vos conheço, porque a sua prática era de iniquidade. Você tinha uma declaração de que era submisso, mas você não tinha prática de submissão, de obediência à palavra de Deus. Então, todo esse movimento aqui de Zacarias, ele é repetido por Jesus, ele é repetido pelos apóstolos, ele é muito citado, muito repetido nos momentos descritos lá no Apocalipse. Eles saem pela terra, eles saem rapidamente, eles são fortes. Nós temos cavalos pretos, cavalos brancos, cavalos grisalhos, mas entre eles Zacarias destaca a visão de cavalos fortes, que vão para até as extremidades da terra, até para as nações, para os povos mais remotos da terra. Eles estão plenamente determinados a colher, a encontrar, a descobrir, a discernir, a saber o que aconteceu. Eles conhecem a história do Evangelho, do céu, do amor de Cristo. Eles sabem muito bem. Em outros tempos, eles até já desejaram levar este Evangelho de tanto valor que os anjos deram à vida de Cristo, à missão de Cristo, ao Evangelho, ao ensino de Cristo. Mas eles ficaram com uma parte do trabalho para a colheita final. E agora chegou a hora deles trabalharem. Eles vão por todos os cantos da terra, até as extremidades da terra. Eles andavam pela terra, toda a terra, com força, com determinação, para saber onde foi pregado, onde foi testemunhado, onde foi ensinado, quem aprendeu, quem deu ouvido ao Evangelho, quem deu ouvido à pregação, quem pregou, quem fez, quem trabalhou, quem realmente lançou mão do arado e não olhou para trás. Agora eles também vão ficar sabendo das histórias. Quem olhou para trás? Quem desistiu? Quem traiu o Senhor? Quem deixou a rede? Quem abandonou a rede? Eles vão saber de todas as histórias. Eles estão atentos, ativos. Eles estavam há muitos anos aguardando este momento do ministério dos anjos nos dias finais. No dia do juízo, virá o Senhor. A palavra de Deus sempre nos lembra, sempre menciona Paulo,
Jesus diz: virá o Senhor, virá o Filho do Homem com os seus anjos. Os anjos estão sempre mencionados, estão sempre participando, eles estão envolvidos neste ministério da salvação, da colheita final. Virão os anjos e estarão colhendo e separando o trigo do joio, a ovelha do carneiro, o bode, os que praticaram a justiça, os que amaram, os que serviram, os que obedeceram, daqueles que não obedeceram, daqueles que não foram fiéis, daqueles que se envergonharam de Jesus. Então os anjos estarão muito ativos, muito dedicados, é o que Zacarias está aqui nos descrevendo. Se você está ouvindo esta mensagem, é porque Deus está te dando tempo, é porque Deus quer falar contigo, Deus quer o seu arrependimento, porque quando Ele enviar os anjos terão uma missão, eles vão olhar, eles têm uma avaliação muito superior à nossa, eles vão saber, e você estará ali diante da face do anjo do Senhor, que virá, ele virá para passar a sua foice. A foice já está colocada sob a raiz das árvores para ser ceifada. Então ainda é tempo para que você se conserte com Deus, se arrependa, ame a Deus, busque a Deus, obedeça a Deus. Vamos ver aqui nesse mesmo capítulo, no seu fecho, no seu momento de fechamento dos seus versículos, esta mensagem vindo direto aqui da palavra de Deus para a sua vida. Vamos continuar lendo. Agora o versículo 8, que diz assim: e me chamou e me falou dizendo: eis que aqueles que saíram para a terra do norte fizeram repousar o meu espírito na terra do norte. Então ainda é tempo de avivamento, ainda é tempo de se buscar a Deus e receber do céu o derramamento do Espírito Santo. Então no norte houve uma recepção, os corações se abriram, eles conseguiram, ainda que nos tempos finais, trazer um movimento de avivamento espiritual. Eis que aqueles que saíram para a terra do norte, quer dizer, os cavalos pretos, os cavalos brancos e ainda os cavalos fortes, os pretos, os brancos e os fortes foram para o norte, os grisalhos apenas saíram para o sul. E eles conseguiram fazer repousar o Espírito do Senhor na terra do norte. Então vamos estar orando por um avivamento espiritual, por receber a unção, o batismo com o Espírito Santo. É tempo de salvação, é tempo de ter um encontro com Deus, um encontro real, um encontro verdadeiro com o Espírito Santo de Deus, com o poder de Deus, com a graça, com a glória de Deus sendo derramada sobre esta terra. Deus está agindo, Deus está observando o que está acontecendo. Então, se você sentir isso no seu coração arder agora, de saber que Deus está olhando para você agora, então comece a glorificar a Deus aí onde você está, a ouvir esta mensagem, comece a cantar louvores, comece a invocar o nome do Senhor, comece a se colocar diante de Deus para glorificar a Deus, para trabalhar para o Senhor, para a glória de Deus, para o testemunho da glória de Deus, da unção de Deus, e os olhos de Deus que estão sobre você irão se alegrar com a sua vida. Deus vai te abençoar e
Deus vai derramar o Espírito Santo sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua cidade, sobre a sua nação, sobre toda a terra. Sobre a sua terra, e virá tempos de refrigério pela presença do Senhor, como está revelado lá no livro de Atos dos Apóstolos. Versículo 9: E a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: recebe dos que foram levados cativos de Eudai, de Tobias e de Jedaías, e vem naquele dia e entra na casa de Josias, filho de Sofonias, os quais vieram da Babilônia. Recebe, digo, prata e ouro, e faze coroas, e põe-nas na cabeça de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e fala-lhe, dizendo: assim fala e diz o Senhor dos Exércitos: eis aqui o homem, cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Então, quando os apóstolos estão estudando as Sagradas Escrituras, o Antigo Testamento, e encontram nos profetas uma menção a este renovo, eles se lembram do que Jesus falou: são elas que testificam de mim. Então vão trazer para nós essa interpretação, que este renovo é o Filho de Deus, é o Messias, é o Filho do homem, que vai reconstruir o templo. Ele vai reconstruir o templo, edificará o templo do Senhor, tanto naquela época da volta da Babilônia, em que aqui está sendo criada uma comissão para trabalhar na reedificação do templo, como está aqui sendo restabelecido o ministério sacerdotal para que o templo volte a funcionar com todas as suas atividades, com a sua missão de ser o local de adoração, do sacrifício, do perdão de Deus e, acima de tudo, da glória de Deus voltar para o meio do povo, cumprindo assim a promessa de Deus que a glória do Senhor habitaria no templo do Senhor. Então Jesus e os apóstolos vão trabalhar este tema com o renovo, que é Jesus. Ele traz a glória de Deus, então ele traz a presença de Deus. E o templo somos nós. Ele reedifica o templo, cada um que adora a Deus em espírito e em verdade passa a ser um templo. Neste templo precisa fluir a presença de Deus. No seu templo, Deus precisa vir habitar neste templo, e Deus vem habitar em cada um de nós agora pelo Espírito Santo, que é derramado do céu. Então nós agora temos, através do renovo que é Cristo, cada um de nós como templo, e a glória do Senhor vem habitar em nós, como nos dias de Salomão, como na instituição, na construção, na dedicação do templo, através do batismo com o Espírito Santo. Ele vem habitar no templo. Jesus edifica o templo do Senhor, que somos nós, pelo seu sangue. Ele restaura o templo de adoração, ele purifica, ele santifica, e ele envia o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem habitar em nós, nós temos a glória de Deus enchendo este lugar, enchendo esta casa. E quando nós congregamos, todo o povo de Deus cheio do Espírito Santo de Deus, a glória do Senhor é sentida, a presença de Deus naquele lugar, naquele santo lugar de adoração consagrado a Deus, em que cada um de nós, como templo onde habita o Espírito de Deus, temos a glória de Deus, e ali tem a revelação, a visão, a palavra profética, a ministração, e assim a obra de Deus é realizada nesta terra. O versículo 3 diz assim: ele mesmo edificará o templo do Senhor, elevará a glória
e assentar-se-á e dominará no seu trono, e será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre eles ambos. Então esta palavra tanto está se referindo a Josué na reconstrução do templo de Jerusalém, como está se referindo a Jesus Cristo em nós, a esperança da glória. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e levará a glória. Então nós aqui já falamos antecipadamente a respeito da obra de Cristo em nós, nos transformando em templo do Espírito Santo, em templo onde habita Deus, no templo onde se manifesta a glória de Deus. É isso que nós queremos no templo do Senhor. Nós queremos a glória de Deus se manifestando, queremos o poder de Deus, queremos ouvir a palavra de Deus, queremos aprender com o Espírito Santo no seu templo, onde Deus está para nos ensinar o caminho para agradarmos a Deus. Essa é a nossa missão, é conhecer a vontade de Deus para praticá-la e assim agradarmos a Deus. E os dois últimos versículos que nos dizem assim: e estas coroas serão de Elém e de Tobias e de Jedaías e de En, filho de Sofonias, como um memorial no templo do Senhor. E aqueles que estão longe virão e edificarão no templo do Senhor, e vós sabereis que o Senhor dos Exércitos me tem enviado a vós, e isso acontecerá se ouvirdes muito atentos à voz do Senhor vosso Deus. Então, se hoje deres ouvidos à voz do Senhor, que é tempo de arrependimento, é tempo de conserto, é tempo de consagrar-se ao Senhor. Deus está agora com o seu Espírito Santo, com os cavalos, com os anjos, andando por toda a terra, buscando aquele que lhe é fiel, aquele que realmente tem um coração disposto a obedecê-lo. Isso vai acontecer. Deus que está olhando para você agora, Ele verá um verdadeiro adorador. Ele verá alguém que treme, que teme diante da sua palavra. Ele verá alguém que o ama e que quer glorificá-lo, que quer ver a vitória do Senhor sobre esta terra, quer ver a glória do Senhor enchendo esta terra como as águas cobrem o mar. Isto acontecerá se você der ouvido atentamente. Isso acontecerá se ouvirdes muito atentos à voz do Senhor vosso Deus. Obedecer a palavra, conhecer a palavra. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. E a glória de Deus virá sobre a sua vida. Deus te fortalecerá, Deus te abençoará, Deus te dará vitória. E a glória é do Senhor, a glória pertence a Deus, e você será mais um adorador que traz a glória de Deus para esta terra, e que o Espírito Santo venha habitar em você, que o Espírito Santo seja derramado sobre a sua vida, que você seja agora batizado com o Espírito Santo e seja agora restaurado, renovado, abençoado, e que venha a glória do Senhor sobre a sua vida e sobre toda a sua casa e sobre toda esta terra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, o Cristo.